Congresso inimigo do povo. Para defender a minha família, eu sou capaz de muito mais do que um chute na bunda. Para defender a minha família, um chute na bunda, eu confesso a vocês, é nada. Engraçado que o mesmo PSOL que utiliza esse argumento agora quis caçar o meu mandato por palavras. Porque para defender a honra da minha família, para defender a minha origem, para defender o meu sobrenome, eu rebati a deputada do PSOL e eles quiseram me caçar porque eu disse que a deputada faz cosplay. Retirar o mandato de um parlamentar eleito pela população, com votos, é algo muito grave. E pelo discurso ali do Glauber, eu fiquei convencido de que corrupto ele não é. Vejam o constrangimento que está acontecendo nesse plenário. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, encerrar o debate? Por quê? Se nós precisamos realmente nos dedicar e decidir não apenas o futuro de um parlamentar, mas o futuro desta casa. É sobre o Brasil, sobre a Constituição, é sobre, neste plenário, colegas parlamentares, nos colocarmos no lugar do outro, deputado Guimarães. Eu peço aos senhores e senhoras que nessa reflexão que faço, se coloquem no lugar do deputado Glauber Braga, no momento em que foi abordado e ofendido no corredor dessa casa. Como reagiriam? Quantos dos senhores, das senhoras, quantas vezes nós mesmos, entre parlamentares, perdemos a oportunidade e a condição de darmos um encaminhamento a um contencioso de forma a sairmos daquilo que nos cerca, que nos ataca, que nos oprime, e que foi o que aconteceu com Glauber. Livrar o deputado Glauber Braga da punição, de uma cassação, significa legalizar eu amanhã dar uma bica em qualquer um desses que está aqui no plenário. Se a gente vai legalizar, vai normalizar um parlamentar poder dar um chute dentro dessa casa numa outra pessoa, expulsar desta casa um cidadão a pontapés, então tudo bem, se essa será a nova regra, e ele será salvo em razão de ter feito isso, amanhã, quando eu fizer com alguém, com um militante de um partido de esquerda, não vou querer que nenhuma reclamação seja feita. E aí depois que me representarem no Conselho de Ética, e eu subir na presidência da Câmara e dizer que não vai ter sessão para não votar minha cassação, também depois não vou querer ouvir reclamações. E depois se faz de vítima e faz um teatro para a imprensa, dizendo que é ditadura, dizendo que foi injustiçado, quando primeiro sobe na presidência já provocando, dizendo, vem aqui, manda a polícia me tirar, pediu contato, o contato veio. Provocou de propósito para criar a cena. Inclusive as gravações mostram que quando o sujeito estava ali tomando uma gravata, ele estava rindo. Rindo porque sabia que era exatamente aquela situação que ele queria provocar. Se eu tivesse feito o que o deputado Glauber Braga fez, já estaria cassado, já estaria preso. Eu não quero essa assimetria de tratamento dentro desse plenário. Qualquer deputado que agrida, que expulse um cidadão a pontapés desta casa, precisa ser punido por este plenário, pelo Conselho de Ética. Já, se há alguma ilegalidade no processo do deputado Glauber, foi o acordo feito para que a mesa diretora sentasse durante tanto tempo num processo, porque a cassação dele foi votada no Conselho de Ética há muito tempo. E eu não vi nenhum parlamentar de esquerda aqui reclamar e cobrar, como cobraram em relação ao Eduardo Bolsonaro, que fosse pautado. E veja, eu pessoalmente não tenho nenhum problema de pautar e de votar cassação de Eduardo Bolsonaro, como não tenho nenhum problema de pautar e de votar cassação de Glauber Braga. Agora, vocês precisam escolher um posicionamento. Ou vocês defendem que todo o processo que sai do Conselho venha a ser votado a plenário, ou vocês defendem que não. Não dá para os amigos vocês defenderem um procedimento e para os inimigos defenderem outro procedimento. Sem falar na mentira de que ele não pôde exercer o seu direito de defesa. Sabe quem ele chamou para ser testemunha de defesa no Conselho de Ética? O Felipe Neto.
ele quis transformar o Conselho de Ética num circo. Ele não quis se defender dos fatos, ele quis atacar, me atacar e atacar essa casa. Congresso inimigo do povo. Mas se você não é deputado inimigo do povo, você não deve se sentir ferido com a minha fala. Se você age de acordo com a consciência pública e acha que os seus eleitores não têm do que se envergonhar, eu tenho certeza que não se zanga como eu não me zango, como muitas deputadas e deputados não se zangam, quando essa expressão é dita. Agora, deputados e deputadas, não imaginem que eu vou ter as minhas convicções cerceadas e deixar de exercer o papel como deputado para me salvar. Sobre a minha mãe e sobre o que aconteceu, eu confesso para os senhores e para as senhoras, para defender a minha família, eu sou capaz de muito mais do que um chute na bunda. Muito mais. Para defender a minha família, um chute na bunda, eu confesso a vocês, é nada. Todas as vezes que eu lembro da minha mãe, eu me emociono. Minha mãe, uma mulher honrada, que cavou o chão com as unhas. Aquele pobre diabo, que por 7 vezes me atacou em espaços públicos, e na 5ª vez falou o que falou da minha mãe, não sabia o que estava dizendo. Não sabia. Ele não está mais na minha cabeça. E eu nem carrego mais mágoa em relação àquele pobre diabo. Não carrego. Agora, fale de minha mãe, fale de meu filho, ameace minha família para ver do que eu sou capaz de fazer. Eu prefiro nem imaginar. Alguns das senhoras e dos senhores podem achar que a minha ação foi destemperada. Olha, ação destemperada de quem aguentou por 7 vezes consecutivas um provocador indo atrás de mim nos espaços públicos e dizendo tudo o que disse de minha mãe. Eu não posso, senhores e senhoras, pedir desculpas por defender uma mulher honrada que naquele momento não podia se defender pessoalmente porque estava com Alzheimer e que veio a falecer alguns dias depois. Não, eu não posso pedir desculpas. E nem posso dizer, mentindo, para as senhoras e para os senhores, que me arrependo do que fiz. Pela minha família, eu sou capaz de muito mais do que um chute na bunda. Senhor presidente, eu escutei discursos aqui dizendo que não se pode caçar o deputado Glauber Braga por uma mera agressão, que seria uma lesão corporal leve, teria uma pena no Código Penal pequena demais para justificar a pena capital da política, que é a perda de mandato. Engraçado que o mesmo PSOL que utiliza esse argumento agora quis caçar o meu mandato por palavras, porque para defender a honra da minha família, para defender a minha origem, para defender o meu sobrenome, eu rebati a deputada do PSOL e eles quiseram me caçar porque eu disse que a deputada faz cosplay. Agora, quando o deputado Glauber agride fisicamente uma pessoa, aí é um exagero querer caçar. O PSOL não pediu só a minha cassação, ingressou também no Ministério Público para pedir a minha prisão por algo que eu falei em defesa do meu nome e da minha família. Então o PSOL, no caso, quando eu me defendo com palavras a honra do meu nome e da minha família, eu preciso ser preso. O PSOL protocolou há pouco mais de um mês pedindo ao Ministério Público para eu ser preso. E agora vem com esse discursinho, essas lágrimas de crocodilo, para falar, não, a pena está muito pesada, vocês estão muito rigorosos, quando é com o inimigo de vocês, não. Ah, o Glauber está sendo perseguido pelo Arthur Lira por denunciar o orçamento secreto. Quando eu disputei a presidência da Câmara e subi nesta tribuna para dizer que era injustificável este parlamento
eleger uma pessoa que era réu por corrupção do Supremo Tribunal Federal, o deputado Arthur Lira colocou o PP contra mim, para me caçar no Conselho de Ética. Sabe quem apoiou? PT e PSOL. Quando Arthur Lira veio atrás de mim por falar de orçamento secreto, aí PT e PSOL se somaram para caçar o meu mandato. Agora se dizem perseguidos. A grande diferença entre mim e o deputado Glauber em relação à denúncia de orçamento secreto é que eu denunciava no governo Bolsonaro e na gestão Lira, mas eu continuo denunciando o orçamento secreto do governo Lula. Diferente de Vossas Excelências, que não tem a mesma moral. Continua tendo deputado recebendo orçamento secreto para votar junto com a base do governo. Cadê os discursos acalorados do PSOL contra isso? Continua a gente sem saber quanto o deputado está recebendo para votar com o governo. Cadê os discursos acalorados do PSOL contra isso? Continua a gente saber para onde o dinheiro que esse deputado que vota junto com o governo está sendo mandado. Cadê os discursos acalorados? Então é indignação seletiva, uma emoção falsa de vocês. Quem conhece vocês sabem que essas são lágrimas de crocodilo. Obrigado. Retirar o mandato de um parlamentar eleito pela população, com votos, todos nós aqui somos políticos, sabemos a dificuldade de sermos eleitos, é algo muito grave. É algo muito grave. Não tenho dúvidas que não tem nenhum deputado aqui que fica satisfeito em um momento que nós deveríamos estar trabalhando pelo povo, ter que literalmente perder o tempo para poder discutir essas questões. E pelo discurso ali do Glauber, eu fiquei convencido de que corrupto ele não é, mas mentiroso eu tenho certeza. Por quê? A argumentação que ele disse a respeito do porquê ele deu os pontapés numa pessoa que estava perguntando, provocando, como vários de nós somos provocados aqui todos os dias, ela é mentirosa. Ele disse que a sua mãe foi agredida e por isso ele reagiu. Isso não consta em momento nenhum provado em sua defesa. Quero deixar isso bem claro. Então isso é um álibi criado para poder nos sensibilizar. Por que eu digo isso? Porque se ele estivesse, deputado Chico, defendendo a sua dignidade, perante um ataque à sua família, à sua esposa, ao seu pai, eu confesso que ele estaria correto. Se eu estou andando aqui nesses corredores e alguém ataca a minha filha, ataca a minha esposa, a minha mãe ou o meu pai, um homem defende a sua dignidade. Horas. Ele vai ver a pessoa com quem ele casou sendo talvez escorraçada, caluniada, difamada e vai ficar passivo? Não. Somos pacíficos, mas não passivos. Vejam o constrangimento que está acontecendo nesse plenário. Nós estamos chegando no final do ano e é visível, líder Arlindo, meus companheiros e companheiras, tem um constrangimento nesse plenário por conta de um processo de cassação de um parlamentar. E ao me dirigir à oposição, aos partidos do centro e à esquerda, nós não estamos discutindo quem é de oposição ou situação, nós estamos discutindo se um deputado eleito pelo povo, que aliás, todos nós, os deputados da oposição, muitas vezes me agrediram aqui no plenário. Eu aceitei, porque eu entendo que quem está aqui tem delegação do voto popular e nós só podemos caçar um parlamentar, na minha opinião, se tiver caracterizada a sua conduta de quebra de decoro, se tiver caracterizado os crimes que ele eventualmente tenha cometido. E o deputado Glauber Braga não cometeu nenhum crime, não tem nenhum processo na justiça e nem foi julgado nem condenado pelo Supremo Tribunal Federal. Por isso que não é justa a sua cassação, deputado Glauber. Ainda não consegui me pronunciar nessa sessão, mas eu gostaria aqui de dar um relato pessoal que eu acho que pode ser importante. Vocês sabem que além de colega de bancada, o Glauber também é meu marido. E eu vou tentar não me emocionar, mas é difícil, presidente. Em menos de um ano, a nossa família passou por 2 processos de luto que foram muito difíceis. Um sobre meu irmão
E outro sobre a minha sogra. Eu fui testemunha, estive com o Glauber nesse tempo todo, e ele também esteve comigo, me dando força nos momentos mais difíceis. E momentos assim, quando a gente está sobre uma pressão extrema, e quando há um provocador pago, indo atrás de você todos os dias, para te infernizar, provocar a sua mãe, que está no leito de morte, presidente, quem aqui faria diferente? A gente tinha acabado de passar pela maior tragédia das nossas vidas. A mãe dele, com Alzheimer desde antes da pandemia, veio a falecer 15 dias depois. Quem aqui faria diferente? E aqui eu não estou perguntando quem gosta do Glauber, quem não gosta do Glauber, quem acha ele simpático, quem acha que ele deve ser caçado, quem não acha. Eu estou perguntando quem aqui faria diferente. Alguém aqui sabe o que é passar por uma situação de luta? Eu imagino que sim. Infelizmente, isso acomete todos nós. Mas quem aqui tem sangue de barata diante de uma situação em que tem um provocador pago que vai 7 vezes atrás de você para ver se você não perde a paciência? E imagina se essa moda pega. Aqui todo mundo tem adversário político, certo? Imagine se um adversário político seu contrata alguém para ir atrás de você no momento em que você está mais fragilizado. Vocês não acham que aprovar a cassação do Glauber vai estimular novos provocadores profissionais a fazerem isso? E não só contra o PSOL, contra qualquer uma das bancadas que estão aqui presentes. É por isso que eu faço esse apelo. Geralmente eu sou a durona, a forte, a combativa, a que vai para a tribuna, mas hoje eu não consigo não chorar, porque é uma situação humana extremamente difícil. E quem me conhece sabe, eu falei com a Fernanda, eu não gostaria de fazer essa fala, porque eu sabia que eu ia chorar, e definitivamente eu não gosto de chorar em público. Porque eu sei também que tem gente que, infelizmente, pode distorcer, instrumentalizar essa fala. Mas estou aqui, de peito aberto, pedindo, honestamente, bom senso. O que vai virar esse parlamento? É uma caça às bruxas, porque não gosto da posição do Glauber? O que vai virar esse parlamento? Qual é o recado que a gente está dando para a sociedade? Esse é o meu apelo. Acho que todo mundo aqui tem no íntimo que não é razoável uma cassação por ter reagido a um provocador. E eu espero, sinceramente, que as pessoas que estão refletindo sobre isso votem conforme a sua consciência. E não porque para fora um ou outro não gosta do Glauber ou do PSOL, honestamente. A gente está julgando o caso, o que aconteceu. E o que aconteceu foi isso. Uma pressão extrema diante de uma situação muito dramática. Obrigada. Presidente, eu não me emociono com o teatro promovido pelo deputado Glauber Braga, que hoje vai ser cassado e vai perder o seu mandato, porque deve perder. Porque é um sujeito nessa casa que no Conselho de Ética, veja, vários deputados da base do governo chegam para mim e falam, não, é uma punição muito pesada, vamos negociar 3 meses, vamos negociar 6 meses. O deputado Glauber Braga chega no Conselho de Ética, primeiro, em vez de se defender dos fatos, tenta transformar o Conselho de Ética num circo. Sabe quem ele chama como testemunha de defesa? Felipe Neto. Felipe Neto não estava aqui na Câmara vendo nada. Ele chamou só para esculhambar e utilizar isso como palanque político. Ele transformou todo o seu processo de cassação num palanque político. E eu repito para os senhores que ainda estão em dúvida, e eu conversei com alguns que ainda estão em dúvida, os senhores acham que é correto, que é legal, que é constitucional, que é compatível com decoro parlamentar eu expulsar alguém a pontapés da Câmara dos Deputados? E a mentira de que ele teria sido provocado com o nome da mãe. Vejam as imagens que estão no processo do Conselho de Ética. O Glauber vai para cima do sujeito e provoca, e expulsa ele da Câmara dos Deputados. Não acreditem em mim, vejam as imagens da Câmara dos Deputados. Então, primeiro, a defesa baseada numa mentira, feita para aumentar a votação de ele, cassado, sem direito político. Quem quer que vai ser o candidato dele, ele já está fazendo a sua plataforma. Chega no Conselho de Ética, acusa o Conselho inteiro de ser nazista por cassar o seu mandato. Ele é o santo, ele é o imaculado, ele é o da conduta ilibada. E todos que discordam dele são nazistas porque ele é incapaz de debater qualquer coisa no mérito.
ele é só ataque, é só ofensa, é só agressão. Nesse mesmo dia, não só expulsou um sujeito a pontapé, ainda veio para cima de mim, tentar me bater e foi segurado pela Polícia Legislativa. Tudo gravado. Ninguém precisa acreditar em mim. Então, mais uma vez, repito, todos os parlamentares que votam para salvar o Glauber Braga estão legalizando amanhã eu dar um chute no pontapé. Um chute no pontapé, bom, um pontapé no traseiro dos senhores. Porque se os senhores acham que isso é uma atitude compatível com um parlamentar, então amanhã, olha, eu estou agindo como os senhores defendem, estou dando um pontapé na sua bunda porque eu discordo de você. Eu estou te acusando de ser genocida, de promover o massacre de um povo, porque eu discordo da sua visão econômica. Eu estou te acusando de receber propina, porque eu discordo da sua visão ideológica. Eu tenho várias discordâncias muito respeitosas e muito ideológicas com os vários parlamentares que pensam diferente de mim, mas eu sei que são honestos e eu sei que defendem as suas convicções. Nunca parti para cima de nenhum deles com agressão. Nunca faltei com respeito de nenhum deles. Sou duro, sou incisivo, mas no campo das ideias. Diferente desse sujeito que está acostumado a fazer o jogo baixo e... O que significou a última votação feita nesse plenário? Significou que não há uma convicção, não há uma maioria, não há 57 votos favoráveis à cassação do deputado Glauber Braga. A votação que nós fizemos há pouco revela que não há essa maioria. Revela uma consciência democrática importante dessa casa. Revela que a maioria dos deputados e deputadas, mesmo aqueles que divergem politicamente do deputado Glauber Braga, mesmo aqueles que divergem ideologicamente da esquerda, compreende que é necessário proteger, defender as prerrogativas dos deputados e deputadas. Esse é o resultado da votação que nós tivemos agora há pouco. Presidente, não tem nenhum deputado neste plenário que queira mais ver o deputado Glauber cassado do que eu. Mas o painel não mente. Em nenhuma votação nós fomos capazes de colocar 257 votos para cassar o mandato do deputado Glauber Braga. Portanto, o meu voto e a orientação do União Brasil é sim, para que pelo menos a gente passe o recado para a população brasileira que um deputado que dá um pontapé num cidadão toma uma punição de 6 meses, sem salário, sem direito a voto e sem gabinete. Eu prefiro tomar essa decisão, apesar do meu coração querer a cassação, a racionalidade política impõe que ou a gente pune com 6 meses com voto sim, ou a gente perde essa votação, vai para a votação da cassação, e aí na cassação ele sai sem punição nenhuma. Então eu voto pela punição de 6 meses, presidente. Está encerrada a votação. Sim, 318, não 141. Artigo 1º. Fica declarada a suspensão do exercício do mandato do deputado Glauber Braga pelo prazo de 6 meses. Pessoal, 1h da manhã, acabei de chegar da Câmara dos Deputados e lendo a notícia no Metrópolis de que o governo Lula comprou votos a favor de Glauber Braga. Utilizou dinheiro de emendas parlamentares, ameaçou por meio do assessor da Gleisi Hoffmann, André Ceciliano. Aliás, dei uma pesquisadinha nesse nome André Ceciliano pra vocês saberem o santo que esse sujeito é, né? Ele ligou, mandou mensagens para parlamentares para virar votos em favor do Glauber Braga. E eu vou falar um pouco sobre as votações que aconteceram à noite, utilizando dinheiro de emendas parlamentares, né? Justamente o Glauber Braga, que diz que é o paladino da moralidade, que estava sendo perseguido por denunciar o orçamento secreto. Primeiro que o Glauber ficou caladinho durante todos esses anos de orçamento secreto do governo Lula, de que quem vota junto com a base do governo Lula recebe emendas que não estão no site da Câmara, como as minhas, as impositivas, que todos os deputados recebem, votando ou não votando com o governo. Ele não fala um A sobre essas emendas, que ninguém sabe quem recebe, quanto recebe, para onde manda, né? E só recebe quem vota junto com o governo. Nunca falou sobre o orçamento secreto do Lula. Agora, ironicamente, ele que diz que está sendo perseguido por denunciar esquemas de emendas, teve um esquema de emenda operado pelo governo Lula para salvar o seu mandato. Agora tem muita gente burra e mal intencionada me atacando, dizendo que eu votei para salvar o Glauber. Gente, o processo só começou por minha causa. Não teria processo contra o Glauber, teria cassação contra o Glauber, não teria suspensão contra o Glauber se não fosse eu. Então se tem uma pessoa interessada nisso, era eu. Que se tem uma pessoa que ficou lá o dia inteiro virando voto, fui eu. Né? O que eu preciso deixar muito claro para vocês.
são feitas várias votações antes de se votar a cassação em si, mas votações sobre a cassação, como por exemplo votar um pedido de retirada de pauta da cassação, né, que a esquerda tentou tirar para a gente sequer votar. Muito bem, nesse primeiro requerimento a gente teve 245 votos. 245 votos é o suficiente para a gente derrotar o requerimento, mas não o suficiente para cassar o Glauber. A gente precisava de 257. Mas aí a gente passou a noite trabalhando e falou, não, vamos fazer esses 245 virar 257. Chegamos na última votação antes da cassação do Glauber. Nós fomos derrotados na votação antes da cassação do Glauber por 226 votos que eles tiveram e nós tivemos 221. Ou seja, na penúltima votação, nós tivemos 221 votos. Nós perdemos votos em relação à primeira, que a gente teve 245. Com 221 votos, a gente não teria os 257 necessários para cassar o Glauber. Então, se a gente votasse, né, não votasse pela suspensão do mandato, iria ser votada a cassação nós seríamos derrotados. Nós só tínhamos voto porque o Centrão só topava votar suspensão de mandato e não topava votar a cassação. Por isso que a gente teve voto para suspensão de 6 meses e não teve para cassação. Agora, isso é culpa minha? Não, isso é culpa do eleitor, que colocou deputado frouxo, que não tem coragem de votar pela cassação, de deputado canalha, que sai agredindo as outras pessoas. Não é culpa minha que o eleitor elegeu deputados frouxos do Centrão que não tiveram coragem de, na penúltima votação, colocar pra gente votar a cassação como primeiro item, né? E não tem nenhum risco do Glauber sair impune. Agora, entre ele sair sem punição nenhuma e ele sair com uma suspensão de 6 meses, óbvio que eu ia escolher a suspensão de 6 meses.